Bom, estudos para direito administrativo para o INSS. 2022, ato administrativo sobre a classificação dos atos, sobre o grau de liberdade. Então vamos lá. Então, quanto ao grau de liberdade, administrativos podem ser vinculados ou discricionários. Esses são os tipos de classificação de grau de liberdade. Os atos vinculados são aqueles praticados pela administração sem ou mínima margem de liberdade, pois a lei já define todos os aspectos de conduta. Exemplo, uma licença para construir. Já está tudo escrito lá na lei. O que tem que fazer para ter uma licença para construir. Se você seguir todas as regras, você vai conseguir ela. Ou seja, ela está vinculada a essas regras. Se não seguirem essas regras, não poderá ter essa licença. Os atos vinculados não podem ser revogados porque não possuem mérito, juízo de conveniência e oportunidade relacionado à prática de ato. Entretanto, devem ser anulados por vício de legalidade. Basicamente, se tiver todas as leis, o poder público é obrigado a dar a ela. Não importa se tiver alguma outra intenção, poder público. Sabe, essa coisa aqui que ela está falando aqui é muito comum ser usada na improbidade administrativa de coisas... Por exemplo, uma pessoa que dá... Tá vendo isso aqui, ó, licença? Ela dá licença para alguma coisa específica. Daí o que ela tem que fazer? Primeiro ela tem que dar a lei pro cara. Daí ela pede para ele seguir todas as regras. E depois disso ele tem que dar todas as coisas que foram pedidas na lei para ele receber a licença. E às vezes ela tem que ir até lá e verificar se todas as coisas que ele disse que tem estão certas. Você fazer uma mini auditoria para verificar se está tudo certo. E daí ele dá a licença. E só que isso, normalmente, se tem algum desafeto ou alguma ganância lá, ele pode não dar a licença, inventar coisa que não existe, tipo regras que não existem, ou dizer que uma coisa que está certa não está certa da lei, e daí o cara não dá a licença. Mas isso é só uma coisa que... situações da realidade, né? Atos vinculados não podem ser revogados, porque não possuem mérito. Ou seja, se tivessem todas, se essa pessoinha fosse lá e tivesse tudo certo, ela tem a obrigação de dar essa licença para ele. Depois disso, os atos discricionários são aqueles praticados pela lei. A administração dispondo de margem de liberdade para que o agente público decida, diante de caso concreto, qual a melhor maneira de atingir o interesse público. Exemplo, o decreto expropriatário. Os atos discricionários não possuírem por possuir. Não. Os atos discricionários por possuírem mérito administrativo, juízo de convivência e oportunidade podem ser revogados por razões de interesse público e devem ser anulados na hipótese de vício de legalidade. Destaca-se que os atos discricionários estão sujeitos a amplo controle de legalidade dura perante o judiciário. Ao juiz é proibido somente revisar o mérito do ato discricionário. Por fim, a expressão discricionariedade não é sinônima para a expressão arbitrariedade. A arbitrariedade é o ato praticado fora dos padrões da legalidade, exorbitando os limites de competência definidos pela lei. O ato discricionário, ao contrário, é exercido dentro dos limites da legalidade. Se não deu para entender, basicamente, as atos discricionárias significa que você tem mais escolhas. Só significa isso. É exatamente isso. Você tem mais escolhas da ação que você pode fazer. Porém, você não pode fazer nada. Dessas escolhas que eu acabei de dizer que você vai ter, a mais, elas estão todas escritas na lei. Coisas que você pode fazer, tá tudo escrito na lei. E você só pode escolher entre elas, entendeu? É isso que está escrito aqui. Uma arbitrariedade seria mais liberdade e não seria seguir a lei. Mas na discricionariedade precisa seguir a lei. Por isso que ela é um ato que tem discricionariedade ainda pode ser anulado, que é a falta de lei. Um ato só pode ser revogado quando tenha um erro que pode ser consertado. Mas a lei nunca pode ser consertada. Você sabe como é difícil mudar a lei, certo?